Aquilo que veio ao teu coração para fazer, faça. Não pensa que você não, para você não, com você não. É isso aí, você está vendo algo aí que para você nunca foi possível, acessível, factível. E Deus põe isso no teu coração e tem mantido isso. Tenha fé até para fazer essa oração. Senhor, dá condição para eu ir até o Senhor. Graças a Deus. Eu sei que tem gente que não está agora acompanhando. Eu sei que tem gente, tem os que estão agora, que são aqueles dos cultos das 7, né? Que são aqueles que estão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, quando tem no sábado também. E quando a bispa faz algum trabalho no domingo, também estão lá. Seja 7, seja 6, seja o horário que for. Mas tem aquelas pessoas que estão vindo já de horas na madrugada. Estão vindo já de a famosa vigília, né? Que estão agora, literalmente, estão na última vigília. Na verdade, segundo a Bíblia, a última vigília teria terminado agora às 6, né? A tal quarta vigília, que teria ido das 3 às 5h59. Mas quantas pessoas que têm... E eu lembro de uma pessoa específica, lá na Taquari, inclusive hoje é uma obreira, né? Que ela tinha uma situação no casamento dela muito delicada e muito difícil. Uma daquelas pessoas que o marido é todo autossuficiente. Porque acredite, é mais difícil aos olhos humanos um homem bem-sucedido. É mais difícil um homem bem-sucedido do ponto de vista profissional, financeiro, visível, material. É mais difícil esse homem buscar a Deus e se render a Deus do que aquele que está arrebentado. Aquele que está desempregado, aquele que está na miséria, na pobreza, aquele que está doente, preso injustamente ou justamente, aquele que está numa situação, vamos colocar assim, derrotada. E o caso dessa mulher era um caso que o marido, ele era bem-sucedido. Um homem, inclusive, que, além de tudo, ainda vem de uma cultura onde Deus não é Deus. Porque, por exemplo, quem nasce na cultura brasileira, Deus é Deus. Né? O Senhor é Deus. Isso a gente não pode tirar do Brasil. Aqui, por exemplo, Deus é Deus. Mas lá no Oriente, lá naqueles países asiáticos, por exemplo, o Senhor não é Deus. Né? Para eles, é como no tempo lá da Babilônia. É mais um. Não é o Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso. Para eles é uma filosofia, um pensamento, um altruísmo, e assim vai, né? E essa mulher, ela tinha essa situação. Primeiro que ela chegou na igreja bastante possessa, né? Uma pessoa daquelas que verdadeiramente tinham manifestações
demoníacas, possessões diabólicas que chegavam ao nível de tomar o corpo dela. E essa mulher, ela veio, ela se libertou e ela não se deu por contente. Ela não se deu por conformada, a palavra seria. Não. Eu estou ouvindo que crê no Senhor Jesus serão salvos tu e os da tua casa. Eu estou ouvindo sobre a salvação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então sempre tem, né, aquele convite que a pessoa, por mais difícil que seja, por mais racional que seja, até vai para ver, para, sabe, atender ao convite de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, um amigo, um parente, um familiar. Mas depois ela, não quero, não vou, não é para mim. E aí aconteceu, mas ela não se deu por conformada. Essa era uma pessoa que ela fez um voto com Deus. Eu não sei falar quanto tempo, mas eu sei que por mais de um ano, eu estou colocando por menos, tá? Não é assim, deve ter sido tudo isso, não. Pelo menos isso eu sei que foi. Eu não sei quanto foi o total, mas pelo menos mais de um ano ela passava todas as casas firmes a noite inteira na igreja. Não era em propósito, não. Começava a casa firme, em janeiro, você via ali, ela ia para o culto da noite e ali ela ficava até terminar a casa firme. Ela não ia embora mais. E deu um tempo, o marido dela começa a vir ocasionalmente. Ele não vinha toda semana, mas começou a vir ali 2 vezes, vamos colocar assim, uma vez no mês. E 2 vezes, e uma vez por semana, aos domingos, até que esse homem veio, se converteu, passou a fazer parte do trabalho dos homens, dos valentes. Esse homem começou a apoiar, né, sem aqueles que apoiam sem serem obreiros oficiais. Começou a apoiar na obra. E depois disso ele foi para ser obreiro. E hoje esse homem é um homem envolvido, engajado. Esse homem hoje é uma coluna lá na igreja de São Paulo, de uma determinada área, de um setor. Ele é uma coluna financeira, ele é uma coluna com o conhecimento dele. Ele é um voluntário em áreas e é uma daquelas pessoas que quando tem alguns trabalhos, o nome dele está naquela lista dos primeiros que você pensa e lembra de que você pode contar para te apoiar naquilo. E essa mulher, porque eu costumo, às vezes eu estou falando com algumas pessoas, eu estou atendendo umas pessoas, e eu falo, até na oração que eu estou fazendo às vezes. E eu lembro que nesse domingo eu fiz essa oração algumas vezes aqui. Eu falei, Senhor, se eu que nem vejo o coração, não sei tudo que está dentro da pessoa, mas eu estou vendo tal atitude, eu estou vendo tal comprometimento por meio dos dias, por meio das madrugadas, por meio das noites, por meio da entrega, por meio da superação, por meio da distância. Se eu, que sou homem, que sou falho, estou vendo, quanto mais o Senhor. Então, não tem como. Tem gente que a gente ora até com mais força quando a gente intercede,
porque humanos e parte nossa movida por sentidos que nós somos, não tem como. Tem gente que você está vendo ali. Nem tem como você não ser tocado por aquilo. Essa pessoa, essa mulher que eu estou falando, e o pessoal que é da Taquari que está assistindo agora, sabe quem é. O pessoal que é desse tempo, né? Eu estou falando de uns 3 anos atrás, mais ou menos. Que eu acredito que essa vitória veio, e antes, até então, essa mulher, ela estava ali toda a madrugada. E eu sei porque eu terminava a Casa Firme, né? Então, não tem como ali. E quantas vezes que eu estava à noite, às vezes eu ia na madrugada, eu ia orar ali o meu momento, e eu encontrava ela ali. Né? Às vezes, um momento ou outro que a gente acabava fazendo aquele culto da madrugada, e ela estava ali no culto, e eu falo isso para edificar, e para trazer respostas para algumas pessoas que às vezes até estavam buscando de Deus. Senhor, o que mais eu posso fazer? E eu vou te dar uma resposta que eu acredito, eu tenho visto isso para o lado bom, e infelizmente, eu tenho visto isso para o lado ruim também. Aqueles que têm buscado de Deus, o que mais o Senhor quer de mim? Comprometimento demonstrado em obras que o homem vê, mas não é para o homem ver. Por exemplo, essa mulher que eu estou te falando, ela era uma pessoa que ela ia à igreja, ficava à madrugada, mas ela não conversava. Você não via ela, como tem gente, por exemplo, tem gente que sempre fica lá na Taquari a madrugada toda. Mas tem gente que assim, termina o culto, você vê a pessoa sentada ali, está falando com alguém, está conversando com alguém. Termina aquela conversa, a pessoa ali vai embora, a pessoa senta um pouquinho mais para trás e conversa com outro. Termina, senta ali do outro lado, conversa com outro. Termina ali, aí daqui a pouco tem um cafezinho ali da madrugada que eles colocam, a pessoa vai ali, toma um cafezinho, encosta em alguém e está conversando com outro. E ali é igual o paralítico que ficava ali na entrada do templo. Ele estava ali? Estava ali, mas não estava. Estava no lugar certo, mas não estava fazendo a coisa certa. Estava no melhor lugar? Estava, mas não estava fazendo a melhor coisa. Essa mulher não, essa mulher, ela participava do culto. E aí, se tivesse uma época de unção, ela recebia unção, ela organizava as coisas dela ali, ia para o canto dela, pegava a Bíblia dela, o caderno, que eu acredito que era o caderno que ela tinha anotado antes, ia. Você chegava a determinado horário, estava meditando, outro horário, estava orando. Tinha um momento que você chegava, você sentiu Eli, que ela estava ali, já banhada em lágrimas, e você não ouvia mais nem barulho da voz dela. Mas ela é um caso que quem conheceu e conhece sabe da complexidade essa mudança, essa vitória na vida dela, quebra de maldições, que já coisas que vinham de gerações. E aí eu te trago essa confirmação. Senhor, o que mais? Comprometimento. Tem gente que tirou o pé ou tirou a mão de onde não deveria ter tirado. Anteontem ainda eu conversava com uma pessoa sobre isso. Tem gente que enquanto era coluna de determinado setor da igreja, a vida era uma. Quando a pessoa teve uma dificuldade e a primeira coisa que ela fez foi tirar de Deus, aquilo fez a pessoa nunca mais voltar para a condição que ela já esteve antes. Então, tem gente que Deus está chamando para
dar esse passo. Algumas eu acredito que Deus está chamando para voltarem àquele lugar que já ocuparam na obra do Senhor. E eu digo na obra, tem gente que era um mecenas, um patrocinador de uma área, um patrocinador de um setor. Tem gente que era o patrocinador de uma igreja. Tem gente que financiava um setor inteiro. Tem gente que tinha um comprometimento, sabe, de estar tantos cultos por semana. Tem gente que desde a pandemia não voltou. E a gente está falando aí, vamos colocar do fim, né, o fim da pandemia oficial, 2022, né? A pandemia terminou quando no Brasil, por exemplo, eu não sei o resto do mundo, mas quando a eleição foi definida em 2022, ali terminou a pandemia, de fato. Então, 4 anos. Mas tem gente que não parou, não tirou o pé no fim da pandemia, foi no começo. Então, a gente está falando de 6. Sabe que, não, domingo tá bom. Parou na semana, parou um compromisso que tinha num trabalho. Tirou de Deus. Tem gente que Deus está chamando, você tem tal trabalho que você pode participar. Tem um culto tal que você pode participar, que às vezes é tocado especificamente, assume esse culto agora como um devocional teu, todo dia. Não sei se, por exemplo, às 7. Não sei se talvez o culto da manhã, o culto da tarde. Quando eu era pastor de igreja do interior, é muito interessante, né? A bispa ela tem uns trabalhos que tem décadas como a igreja, que se você olhar do ponto de vista funcional para a igreja, para a estrutura, ele não faz sentido. Mas você vê que ela olha igual Deus olhou para Sodoma, se tiver 10. Mas você fala porque tem 10 pessoas? Não, tem trabalho que não tem 10. Não tem 10. Mas você vê que tem gente que está comprometida ali, que independente, inclusive, se tem 10, se tem uma, se tem 2, se é só a pessoa, você vê que a pessoa trata aquilo como se fosse algo grande. E eu tenho que dizer para você que quando você interage com alguém, por exemplo, na igreja, com o seu líder, o seu pastor, você tem poder também de contagiar a fé dele. A sua atitude para com as coisas espirituais contagia a fé dele. Alimenta a fé dele. Aquilo consolida. Aquilo confirma. Aquilo empurra, aquilo dá uma força. Por exemplo, quando a bispa fala, olha, me envia os seus testemunhos. A maioria esmagadora dos testemunhos não vai para o ar. Até porque a maioria são áudios, nem vídeos são. E por que ela pede esses testemunhos? Isso é um presente que a pessoa dá para ela. Quando ela ouve aquilo consolida ela, o chamado dela, o ministério dela. Aquilo faz lembrar daquele dia que determinada palavra foi pregada, quando se estava doente, com dor, quando você tinha uma situação familiar em casa, clamando, e você foi lá cumprir com o seu propósito. E aí você vê por que você tinha que estar naquele lugar, você tinha que estar naquele altar, você tinha que ter a coragem de declarar aquela palavra, você tinha que ter a fé para liberar aquela promessa. Então, quando você dá o seu testemunho, você também está influenciando. Você está sendo pregador de alguém. Às vezes, até do pregador que te pregou a palavra de Deus. E Deus está querendo levantar pregadores por meio de testemunhos.
Mas para isso, esses pregadores precisam submeterem-se a algo que Deus está cobrando em específico deles. E que o que Deus geralmente nos pede, na maioria das vezes, não é agradável. Não é algo que nos mantém no mesmo lugar que nós estamos. Não é algo. Ah, mas, Senhor, dá para eu conciliar? A resposta é não. Você vai ter que mudar alguma coisa, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que preterir alguma coisa. E escolher Deus. Não, Senhor, eu tô assumindo isso, eu vou a partir desse dia agora, não coloca assim a semana que vem, não, a partir de hoje. Como a gente é tocado para o bem, mas a gente também é tocado para o mal. Como é ruim quando a gente recebe a notícia de alguém que você sabe, que a gente inclusive trabalhou por isso, sabe? Puxando a pessoa, vem para a igreja, eu falo isso aqui, quinta-feira ainda eu falei, até o Jontas aqui achou que eu até tinha informações que eu não tinha. Como diria Paulo aqui falando do Espírito Santo, o Espírito Santo é minha testemunha. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque no programa eu vi que o negócio é sério. No programa dos valentes, eu falo na hora dos valentes. Quando eu falo, então vou aproveitar esse horário agora, que eu acho que é o horário que está todo mundo que tem que assistir o culto da sede, já tá aí, já está vendo o culto, já levantou, deu tempo, já está aí assistindo, né? Quando eu falo para você, me segue no Instagram, mas segue só eu estou dizendo para você, subliminarmente, sai do Instagram. Por quê? Quem ainda pergunta aí, né, para o pessoal da produção, eu não tenho conta no Instagram. Então, eu vi na segunda, o pessoal, não, mas eu não achei, eu estou procurando. E depois aí eu tenho o retorno deles, o pessoal aí está pedindo. Eu não tenho Instagram, eu não tenho conta no Instagram. Então, assim, se você quiser seguir o meu conteúdo, siga o Instagram da Bispa. Ou o Instagram o Instagram aqui da Igreja da América, que é MMV EUA, né? É isso, Jonas? Como é que é? MMV.EUA, que quer dizer Estados Unidos da América, né? Aquele como o brasileiro abrevia aqui o país. Então, esse ali de vez em quando vai ter algum vídeo meu. De vez em quando, assim, cada mudança de estação vai ter um vídeo meu ali, entendeu? Primavera agora deve sair algum, depois o verão, depois o... Então, aquele dia eu falei, me segue no Instagram, de uma forma brincando, porque eu acredito que a maioria que assiste culto já deve saber, né? Porque você acaba procurando sobre a pessoa que você está ali e buscando sobre ela na rede social, então eu não estou lá. Inclusive, a informação que supostamente eu teria era uma informação no Instagram. E eu não tenho Instagram. E se ninguém chegar para me mostrar algo na sua própria conta, eu não vou ver. Então, eu falava na quinta-feira e falo hoje com pesar. Porque o que eu falei na quinta-feira passada foi um prenúncio do que poderia acontecer. Hoje eu já não falo como um prenúncio, hoje eu já falo como uma constatação de gente que podia ter exatamente a mensagem de agora. Gente que podia ter atendido Deus, não é atender eu, não é atender o Murilo quando a gente chama no programa, no culto, não é atender o Isaac, que aqui também faz um trabalho de captação aí, né, de ligação, de convite, todos nós aqui fazemos. A Iana, fulana, você não está vindo, fulano, não te vi mais.
Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que sabem que agora está queimando a orelha. O coração está ardendo aí, ó. Porque sabe que Deus tem falado, ó, eu não estou satisfeito. Eu não estou contente do que você está entregando. Você pode dar mais, você pode entregar mais, você pode estar mais na igreja. Quantas pessoas que Deus mudou a condição de tempo delas, dando a elas autonomia para elas terem mais tempo com Deus. Quantas pessoas que Deus mudou a condição financeira delas, para elas terem condições de estarem na casa de Deus sempre. Quantas pessoas que Deus deu a elas saúde. Tem gente que antes não podia ficar tanto tempo fora de casa. Problemas intestinais, problemas respiratórios, problemas de circulação, problemas de movimentação. E hoje estão plenas. Hoje têm saúde. E já ouviram de Deus, não estão ouvindo de mim a primeira vez, não. Já ouviram de Deus, ó, eu quero você na minha casa. Eu quero você comprometido. Como tem gente aí na transmissão, que Deus tem falado, ó, já deixei claro para você, essa é a sua igreja. Mas não é só quando você estiver mal, não é só quando você estiver depressivo, não é só quando você estiver, sabe, desesperado. Pega o horário que é o teu horário, você vai fazer desse horário a tua igreja. É ali, ó, sempre. É estabelecer isso. Tem gente que todo dia, no determinado horário, assiste o podcast tal, que tem o apresentador tal, do assunto tal. Está ali a pessoa, ó. 1 hora da vida dela todo dia, naquilo. E eu não estou falando de um curso que está agregando, que está acrescentando, não estou falando de um assunto que a pessoa ainda... Não, eu estou falando às vezes de assuntos aleatórios, que não estão acrescentando nada para ela. Quanto mais o Senhor falando, ó, eu quero comprometimento. Tem gente que perdeu o projeto de conquista, não fez. E o que eu digo? Eu digo que tem gente que tem que começar um projeto de conquista agora. Começar hoje, não é nem esperar o próximo domingo, não, domingo que vem eu vou começar 50 dias, que é o período do projeto de conquista. Eu vou começar 50 dias e eu vou fazer um propósito com Deus, porque eu não fiz os projetos de conquistas com a igreja. Então eu vou fazer os meus projetos de conquistas sozinho. Sozinho eu vou fazer. Seja presencialmente, seja você da transmissão, que sabe, que relaxou e que esse ano não está na mesma pegada ali, sabe, aquela coisa de, não, tô dentro, tô fechado com essa... Eu estou fechado com essa oportunidade que Deus me dá. Não, você tem que pegar e abraçar. E entender que é uma resposta de Deus. Quantas pessoas que estavam até, às vezes até em voz alta, até externando isso para pessoas, não sei o que mais Deus quer de mim. Deus quer comprometimento de forma que seja vista. Porque lembra do que eu te falei, tem gente que toca nós. Tem gente que toca nós. O que eu quero dizer, tem gente que, se o homem tivesse mais poder, beneficiaria aquela pessoa. Se uma pessoa toca o homem, isso, claro, eu estou falando de gente sincera. Não estou falando de gente que finge, não estou falando de gente que puxa saco, não, eu estou falando de gente que
A pessoa não está nem... Ela nem pensa se você está vendo ela ou não, mas ela está fazendo. Ela está ali. É igual a mulher que eu estou dando um exemplo. Ela não falava. Ela não falou. Se você falar, algum dia ela te falou que ela fez um voto de ficar todas as madrugadas a casa firme? Não, nunca falou para mim, mas eu via. Eu via, ela não precisa falar. Eu vi ela ficando e depois eu vi o marido dela vindo. E eu vi o marido dela permanecendo, e o marido dela se convertendo, e o marido dela crescendo, e o marido dela assumindo uma postura que eu sei que aquilo foi resposta daquelas madrugadas todas. É bíblico. Eu amo os que me buscam na madrugada me encontrarão. Essa mulher pegou e ela gerou uma firme razão para Deus reverter uma situação firme da vida dela também. Então, eu não sei como Deus está te chamando, eu nem vou bater, você tem que fazer tal coisa. É tal horário, é tal dia, é com dinheiro, é vindo ao templo, é assumindo tal parte da obra que você pode. Não sei. Mas eu sei que aqueles que põem a mão no arado... Gente, vê se você acha para mim, ô Jonatas, o versículo que fala que não se tira, não se amordaça o boi enquanto debulha. Que o significado do versículo é: enquanto o boi estiver sendo um instrumento de tração para você estar ali trabalhando num tempo de colheita, que ele vai estar no meio de alimentos que para ele... É isso aí. Perfeito, é esse mesmo. Deuteronômio 25, está só para mim ou para eles também? Não amordacem o boi enquanto está debulhando o cereal. Você sabe o que significa isso? O boi está ali trabalhando, está puxando, né, um material ali que está ajudando o agricultor na colheita. Então está derrubando ali, o cereal está ali. O boi, ele vai comer. Ele vai querer comer o cereal. Que a palavra do Senhor está dizendo, não amarra a boca do boi quando estiver pisando trigo, não amordaça quando estiver debulhando cereal. O que quer dizer? Ele vai ver aquilo ali para ele é atraente, agradável. Não fecha a boca, deixa ele comer. Ele está no meio daquilo ali, deixa ele aproveitar aquilo ali que ele está ajudando. Ele está ajudando ao resultado chegar, não tira a possibilidade dele desfrutar daquilo. Para quem que o Senhor está falando isso? Para quem? Para o boi. Você vai falando, não, para o boi, tem palavra até para boi. Você já imaginou, então, quando uma pessoa se compromete, igual essa mulher se comprometeu? Se Deus não impede e manda não impedir o boi de desfrutar do que ele está ajudando a obter. Você já pensou, então, quando a gente se envolve em algo de Deus, quando a gente coloca a mão no arado, se o boi no arado desfruta do trigo, do cereal, imagina então o homem que põe a mão no arado. Se Deus vai permitir que essa pessoa só trabalhe, só busque, só ore, só se comprometa com as coisas espirituais e só se comprometa com a obra e com o trabalho da casa do Senhor, e Deus não vai deixar, ou Deus não vai fazer de forma diferenciada que essa pessoa que nem é um boi,
que é muito mais importante para Deus do que um boi, desfrutar daquilo que seria o cereal dela, daquilo que seria o trigo dela, o trigo, o foco, o resultado do arado que ela colocou a mão. Essa é uma resposta. Tem gente que estava agora, não, eu vou fazer o curso tal, não, porque agora eu vou investir meu dinheiro em tal coisa, porque depois dessa questão de banco, não, porque agora eu vou fazer tal coisa. Faça. Ó, uma resposta para mim que ela está muito presente. Essa palavra, ela não, a gente não consegue tirar ela do que seria agora como se diz, os juristas, né? E tem um casal que eu acredito, inclusive, deva estar assistindo agora até lá de Florianópolis, na verdade a região ali, né? Que vão... a baila, né? Como se diz lá no direito. Tá a baila a situação aí, o contexto nosso, qual que é? Se você está fazendo, se você está aí, ó, agindo, o Senhor não deixa a gente tirar essa palavra aqui do contexto, do nosso ambiente, né, da nossa baila do momento, a palavra da viúva de Sarepta. Então aí eu repito, confirmando essa mensagem de Deus para algumas pessoas. Você se comprometeu, você falou aí, ó, você pensou em fazer algumas coisas esse ano, esse tempo para você. Vou fazer tal coisa. Vou fazer uma viagem. Vou fazer um projeto, agora vou começar um projeto. Vou empreender em tal área. Eu vou agora intensificar esse projeto para minha saúde, sei lá, se é estético, se é algo que você vai fazer aí para melhorar a sua saúde, movimento, enfim, tudo. Elias respondeu, aquilo que aquela mulher já tinha na mente ia fazer. Ela disse, eu vou fazer tal. Ele disse assim, faça o que você disse. Ó, resposta também de Deus. Faça o que você disse. Ele não disse para ela, você não pode, você não vai fazer, não? Faça o que você disse, mas faça primeiro para mim. Ele disse, faça primeiro e traga para mim. Você quer ver fluidez? Você quer ver coisas que até iam bem, mas você quer ver elas agora sendo estabelecidas? Esse é um ano que, enquanto muita gente está perdendo, está descendo, está retrocedendo, esse é o ano de algumas pessoas serem estabelecidas em coisas que de vez em quando elas ficam bem. Mas elas nunca têm estabilidade, sabe? Tal tempo, lembra? Eu estava bem. Em tal época isso aqui funcionou. Em tal ano isso aqui foi um tempo muito bom. Não. Deus quer estabelecer e para você não ter mais esses, sabe? Como? Faz o que Elias disse para a viúva de Sarepta. Faz o que você disse que ia fazer, aquilo que está aí dentro de você já, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas faz primeiro o que Deus está te tocando. Faz primeiro aquilo que o Senhor deu direção para você fazer para Ele. Faz primeiro o espiritual. Faz um propósito com Deus, igual eu estou colocando, tem gente que não fez os projetos de conquistas, e eu digo, começa hoje o seu. As suas 7 semanas e mais um dia. De estar ali toda semana, um dia jejuando, sabe, de tirar os domingos para passar. Ou pega aí uma casa firme. Eu vou para a igreja, vou ficar lá.
ou eu vou pegar aqui de onde eu estou, da cidade, do país que eu estou, eu vou ligar aqui, não é nem meu celular, eu vou ligar aqui a televisão, eu vou deixar aqui, ó, e vou participar. Pegar minha Bíblia, parte eu vou trazer minha família comigo aqui, todo mundo ouvindo, todo mundo orando. Quem não tem a família que é sozinho ainda, na busca, vai buscar por eles. Não, eu vou buscar por eles. Enquanto eles estão lá dormindo, eu vou ungir. Eu vou lá ungir um por um. E eu vou estar aqui, ó. Eu vou ser o Moisés. Ó. Tá ali, tem uma irmã orando, tem um irmão orando, tem uma pessoa ali na madrugada. Às vezes você vê na madrugada, tem alguns que até você vê que ali está no limite. É o cansaço, é o sono, é a resistência espiritual da pessoa está ali naquele altar, mas a pessoa não. Eu tenho um chamado para interceder agora. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou concordar. E você aí, de onde você estiver também, ó, Senhor, eu concordo. Se houve uma oração ali, ó, que você vê que é para você, amém, eu recebo. Eu tomo posse, eu te abençoo também, fulana. Eu te abençoo também, fulano. Eu concordo com a tua oração e eu abençoo também a tua vida. Eu declaro sobre você também o que você está declarando aí sobre a minha vida e a minha família. Tem gente que está sendo quase que arrastada já. Não, vem. Coloca mais na sua vida espiritual. E aí você se levanta, aí acontece isso aqui, ó, que essa aqui era para ser a palavra, mas esse aqui vai ser então um complemento. Mateus... Mateus 14. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E até essa palavra aqui nem não era o caso, né? Eu ia ler esse versículo, como é o normal fazer, ia pregar a palavra que eu acredito, que é uma palavra que Deus tenha. Mas esse primeiro versículo confirma isso, porque quando Jesus está falando assim, ó, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem onde? Adiante, à frente, antes dele, para o outro lado. Aqui tem duas coisas aqui que está confirmando essa palavra. Primeira, para quem Jesus falou isso? Para todo mundo ele falou isso? Não, ele falou para os discípulos. Para quem cabe nessa palavra, levanta a mão. Ele não falou isso para todo mundo. Teve momentos que Jesus, por exemplo, igual na multiplicação dos pães e peixes, é para todo mundo. Quantos? 4.000 homens? 5.000 homens? 7.000 homens? Não tem problema. Ó, veja que muito para Deus não é problema. Mas teve coisas que é aquele grupo próximo, aquele grupo fechado com ele. E insistiu com os discípulos. Então, ó, de novo, o senhor está aqui há 40 minutos já insistindo no assunto. Então, vamos para a palavra agora, seguir, a gente terminar a casa firme, né? E você terminar de chegar no seu trabalho, né? Você que está aí no trânsito já, que Deus abençoe aí o seu tráfego aí, o seu trânsito. E a segunda coisa que ele está dizendo aqui, confirmando, para que fossem adiante dele. Tem coisa que tem lugares que a gente chega primeiro de forma espiritual. E por que alguns não chegar de forma espiritual e física antes?
você estabelecendo um compromisso, um tempo, um culto, uma hora, uma parte, um setor, se comprometer em algo específico que Deus espera e Ele sabe que você pode chegar, pode entregar, pode dar. Está aqui, ó, servos e discípulos. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E a gente precisa entender que não tem nada que acontece sem a permissão de Deus. Como na terça ainda nós falamos. Tem situações na vida da gente que Deus permite piorar para transformar. Deus vê o que está acontecendo, sim, acompanha em tempo real e Deus não acompanha, dá uma olhadinha de vez em quando. Deus acompanha em tempo integral. Mas por que ele deixa chegar no ponto que chegou? Porque tem que chegar nesse ponto para que algumas coisas saiam de você. Igual Pedro, quando negou Jesus, chegou àquele ponto para que ele visse quem ele realmente era e então ele sofresse num nível que aquilo gerasse mudança na vida dele. Tem mudança que é gerada por entendimento. E tem mudança na vida de algumas pessoas que só é gerada por sofrimento. E tem mudanças que nunca acontecem na vida de algumas pessoas, porque nem pelo entendimento, nem pelo sofrimento. Elas se colocam como pedras e não como pessoas. Porque pedra você não muda, você altera ela de fora para dentro. E o ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele deve ser alterado de dentro para fora. E não como uma pedra de fora para dentro. Essa é a pior maneira, porque aí é muita pressão, aí é muita pancada, aí as pontas para talhar vão ser pontiagudas mesmo, vão ser doloridas, vão ser batidas com bastante força, que é o que alguns estão reforçando. Não, comigo não funciona a base do entendimento. Comigo é só na dor. E tem gente que, inclusive, nem na dor comigo, eu não mudo, eu permaneço. Eu não sou aqueles que estão rendidos à palavra de Deus. Eu estou fora, porque eu sou o mesmo, eu sou a mesma, eu não permito que nada me altere. Eu literalmente sou o contrário. Senhor, eu quero nem ser duro, eu quero ser molinho, que um entendimento já me leve a mudar uma rota. Ainda que eu perceba já perda de vida, perda de tempo, perda de credibilidade, perda de autoridade, porque tem coisa que você tem que voltar atrás, não é isso que eu pensava, não é isso que eu falava, não é isso que eu discursava, não é essa imagem que eu vendi para todo mundo. Mas eu entendi, meu compromisso é com Deus, não é com a minha imagem. Meu compromisso é com a verdade e não com algo que já está estabelecido, porque era o que eu via, era o que eu acreditava. Então, não, entendi isso aqui agora, daqui para frente, estou fazendo o que eu entendi, estou fazendo o que eu recebi, igual Paulo lá em 1 Coríntios 11, 23, o que eu recebi, também lhes entreguei. Não, eu não vou passar outra coisa não, antes eu vendia, eu criticava, eu falava mal, eu abafava, agora o que eu recebi de Jesus, eu estou entregando para vocês. Já pensou quanta gente questionou Paulo? Aliás, chegava chamando ele de Saulo, né? Saulo, por favor, Saulo não, Paulo, agora é Paulo. Como assim não? Agora eu sou o cara que teve um encontro com Jesus, não sou mais aquele religioso.
eu sou um homem de Deus, eu sou agora escravo de Cristo. Como assim, Saulo? Não é Saulo, é Paulo. Não, rapaz, eu lembro de você, eu vou te pedir então, esqueça, aquele cara morreu. Aquele cara estava cego, foi curado literalmente. Aquele cara não sabia o que fazia. Rapaz, mas você é um dos caras mais inteligentes. Não. Aquele cara que você achava que era inteligente, na verdade era tolo. Aquilo que ele tinha acumulado na vida dele era esterco. Eu não sou inteligente hoje. Hoje eu sirvo a Cristo. Então hoje eu sou sábio. Já pensou? Ele não teve problema em assumir uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova visão diferente daquela que muita gente o conheceu. E assim tem que ser a nossa vida. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Por que isso aqui? Na verdade, essa palavra aqui é uma tradução muito simples, né? Porque como que eles viram Jesus? Na madrugada. Você não vê. Né? Você não vê coisas na madrugada que estão se aproximando. Você vê... O que a gente vê na madrugada? Vamos pensar bem agora. Eu dou aqueles segundos para ver o que vai sair da sua inteligência, do seu conhecimento. Vamos lá, se coloca nesse contexto aqui, ó. Você está no meio de um lago. Você está no mar, num barco, naquela época, tá? Não é nos dias de hoje. Naquela época não tinha motor, não tinha eletricidade, não tinha... Se não tinha eletricidade, não tinha luz. Ah, eles podiam estar com uma lamparina? Podia. A lamparina clareia daqui a quantos metros? Não clareia aí a distância que Jesus estava. Então vamos lá, olha que coisa. Para eles terem visto Jesus, eles não viram Jesus, eles viram luz. Porque o que você enxerga na madrugada é isso, é o que clareia. Porque como não tem luz natural, a não ser que a lua seja aquela lua cheia, mais tipo a lua cheia daqui. A lua cheia daqui dá a impressão que a lua você consegue esticar o braço e pegar ela. Dá a impressão que ela está mais perto. Então, se não for este contexto, você não vê, mas você vê luz, onde aparecer a luz. Não é isso? Então, quer dizer, houve uma luz onde Jesus estava. Só que dava para ver a luz, mas não exatamente quem era. Sabe, algo como se fosse ali uma aparição, vamos dizer assim. Um clarão. Mas não aqui, aquela coisa que está até difícil de ver. Algo ali à distância, uma pequena distância, mas não uma distância acessível. Quando eles vêm, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, porque eles não discerniram e não conseguiram distinguir que era realmente Jesus. Eles não teriam medo de Jesus. Eles tiveram medo do desconhecido para eles. E eles começaram a gritar. Tanto que eles não reconheceram visualmente Jesus, que eles falavam, é um fantasma. Então, eles não viam um homem, eles viam a luz ali, que tinha alguma coisa naquela luz. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro
pôr sobre as águas. Venha, respondeu ele. Por quê? Porque ele podia ter pulado do barco e ir nadando. Não podia? Ele podia, não, se for para eu ir nadando, não precisa de palavra, eu mesmo vou. Mas, para eu ir do jeito que eu estou aí imaginando o Senhor, que eu não vejo o Senhor, mas eu escutei a voz, eu reconheci a voz, manda eu ir por cima também. Jesus disse, venha. Jesus não disse assim, por cima não. Ó, tá vendo? Às vezes a gente pensa, mas será que para mim, será que eu vou conseguir? Não. É isso aí. Aquilo que veio ao teu coração para fazer, faça. Não pensa que você não, para você não, com você não. É isso aí, você está vendo algo aí que para você nunca foi possível, acessível, factível. E Deus põe isso no teu coração e tem mantido isso. Tenha fé até para fazer essa oração. Senhor, dá condição para eu ir até o Senhor. Jesus disse, venha. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro conseguiu fazer a coisa mais improvável. Você vai dizer assim, eu sei, ele andou sobre as águas. Não, ele conseguiu estar sobre as águas e não se ater que o mais difícil ele estava vivendo, que era estar sobre algo líquido, e ele pega e ele teme o vento. Você já parou para pensar que o Pedro, o problema dele não foi nem estar sobre as águas, que é algo impraticável, mas foi o vento, que é algo que a gente vive sempre. Ó, não tem um meme que faz assim, ó. Ai, esse aqui doeu a cabeça. Doeu a cabeça. Meu Deus, o cara está vivendo... E olha o estado de algumas pessoas. A pessoa já saiu daquela situação comum. Ela já está vivendo um estado de exceção em coisas que o pai dela não viveu, igual um vídeo de um membro nosso aqui que me mostraram ontem também no Instagram. Ele diz assim, ó, teu avô não viveu, teu pai não viveu, mas confia que você vai viver, viu? Estava falando de forma irônica, sarcástica, né, tripudiando. E tem gente que está nesse contexto, que o pai não viveu, que o vô não viveu. Tem gente que o que não viveu em uma vida inteira, pela palavra do Senhor, agora está vivendo. De forma impressionante, de forma única, exclusiva, inédita. O mais difícil a pessoa já fez, ela já saiu do barco, coisa que ninguém fez, ninguém teve atitude. E agora ela está tropeçando naquilo que é tão comum, meu Deus, é normal, comum, é corriqueiro. Por quê? Porque é no que ela está reparando. E ó, vamos separar essas palavras aqui, eu acho que é etimologia que chama, né? Se tiver alguma professora de português aí, algum professor vai corrigir se estiver errado, eu não tenho certeza. Que é quando você vai na formação das palavras ali, né? Eu não sei. Eu estou falando, eu acho que é isso, né? Que é esse tipo de coisa. Mas se a gente pegar... é isso.
Vocês viram aqui que eu tenho o meu próprio Jonathanai, né? Nem Gemini. Já recebi o meu retorno aqui, que é isso aí. Se a gente reparar, põe um tracinho aí, parar. De novo, você está parando então. Você está parando nisso de novo. Você está parando em algo tão comum de novo. Você está reparando. Por que parou, Pedro? Eu sei, porque você duvidou. Mas você chegou até onde você tinha chegado crendo. Por que então você parou? Por que você duvidou? Homem de pequena fé, não para não. Mulher de pequena fé, não para não. Não repara não. Não, mas porque está acontecendo. Sempre está acontecendo. Tem coisa que sempre está acontecendo. Andar sobre as águas, quando que tinha acontecido? Com Pedro, com outro homem, com outra pessoa, nunca. Meu Deus, eu estou vivendo isso, é isso que tinha que estar acontecendo, né, com ele. Eu estou vivendo isso, glória a Deus, 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 Senhor, glória a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado. Senhor, obrigado pelo que eu estou vivendo, obrigado por esse milagre, obrigado por essa obra extraordinária, obrigado por essa ação na minha vida. Não, ele para e o vento, está ventando, né? Está ventando, milagre acontecendo aqui, sendo desperdiçado, atenção sendo desviada. Se uma pessoa se desvia da fé, porque antes ela se desviou daquilo que devia ser o foco, o propósito dela do momento. Não se desvia. Não para. Não repara. E não deixe de receber cada mensagem que o Senhor trouxe para nós nessa quinta-feira. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, com a mão no seu coração. A minha oração aqui agora, até por servos e discípulos, é até para que você vá adiante. Não se detenha, não precisa mais. Não precisa tirar o novelo de lã e pedir para Deus molhar ele e deixar o telhado ou o campo todo seco. Ou deixar o novelo de lã seco e todo o campo molhado. Deus já te confirmou, Deus já te respondeu. Deus respondeu aqui. Orações, Deus confirmou. E Ele deu direção para pessoas fazerem o que elas têm de fazer. Para elas fazerem o que deve ser feito. Que é sair do barco, que é dar o passo para um maior comprometimento com uma obra, uma atitude, uma atividade espiritual. Como, no seu caso, isso eu não sei. E eu não vou avançar o que eu entendo que é a mensagem, porque se eu avançar, aí vai ter parte humana, não é uma resposta de Deus. Aí tem opinião, aí tem aquilo que, como eu disse para você durante todo o culto, aí tem aquilo que no momento eu vou estar vendo mais e claro que eu vou falar mais também. Então, eu quero que você fique com aquilo que você sabe que Deus está falando com você. E Senhor meu Deus, eu oro agora para que o Senhor ajude pessoas a saírem do barco. Ajude pessoas, meu Deus, a saírem de casa e virem para a tua casa. Ajuda pessoas, meu Deus, a saírem do comodismo. Aquelas que estão relutantes, que
estão esperando pelo Senhor, que elas entendam que, na verdade, é para elas irem à frente do Senhor. É para elas, meu Deus, mostrarem a fé, fazendo o que o Senhor determina, atendendo ao teu chamado, dando condições ao Senhor, para o Senhor se manifestar, para o Senhor abençoar, para o Senhor levantar, para o Senhor operar, para o Senhor usá-las como instrumentos, um instrumento que o Senhor vai usar para salvar a família, um instrumento que o Senhor vai usar para levantar material e financeiramente, um instrumento que o Senhor vai tornar uma coluna da casa do Senhor, um instrumento que o Senhor vai dar sabedoria para ajudar, para apoiar, para alterar o curso de algumas coisas e situações que estão há muito tempo estabelecidas e o Senhor quer mudá-las. Levanta, meu Deus, essas pessoas que dão ouvidos agora à Tua palavra e que estão, meu Deus, indo adiante, que estão indo à frente, e eu oro para que o Senhor ajude-as a se lembrarem, a não repararem, a não se desviarem do foco, a não se perderem do propósito, a não perderem, meu Deus, a oportunidade, a chance que tem, meu Pai, que receberam do Senhor e que o Senhor lembra agora, que o Senhor confirma e que isso, meu Deus, é poder do Senhor sobre cada uma, é uma força que o Senhor dá. Abençoa cada uma, meu Deus. Eu creio e eu peço, abençoa cada uma em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada uma. Eu declaro bênção sobre o povo que ouve, que ora agora, e que inclusive já nessa oração não só escutou, não só recebeu, mas orou junto. Já confirmando, meu Deus, o que o Senhor está falando. E dizendo, eu creio, eu recebo, é para mim, Senhor, e eu te agradeço pela minha resposta, e eu estou indo adiante como o Senhor me ordena, em nome de Jesus, amém, amém e amém.